Pra quem chega, vem habitar cada canto do meu ser. Toma conta, faz morada. Quem sou eu? Quem é você? Mesmo sem saber que sempre esteve lá, teu lugar pronto a te esperar. E sinto que já sei o que devo fazer. Folhas vão nascer. Venha ver. Sopra o mar, está em nosso favor. É tão bom amar sem ter correntes pra salvar. Vento vem, folhas caem, tudo está no seu lugar. Quem chega, vem habitar cada canto do meu ser. Toma conta, faz morada. Quem sou eu? Quem é você? Mesmo sem saber que sempre esteve lá, teu lugar pronto a te esperar. E sinto que já sei o que devo fazer. Folhas vão nascer. Venha ver, o vento sopra o mar, está em nosso favor. É tão bom amar sem ter correntes pra salvar. Vento vem, folhas caem, tudo está no seu lugar. 11h40 no time, Rafinha. Certinho. Não é por acaso que a gente trabalha junto há anos. Muito rápido. Não é mesmo? 11h40, a gente estava ouvindo Ricardo Cordeiro. Com essa lindeza. Isso aí, pra quem chega. Muito linda, uma das minhas preferidas das músicas do Ricardo. 11h41, segundo bloco do Direitos Animais desta quarta-feira.
20 de novembro, e a gente está conversando aqui com Kátia Moreira sobre uma diversidade de pautas e questões que estão postas aí, ou algumas que não estão postas, mas que a gente precisa trazer sim à tona e falar sobre elas, né, Kátia? É verdade. Nós estamos percebendo algumas questões que estão sendo trazidas, né, a respeito dos animais. E aqui em Rio Grande também está despertando, está mudando esse olhar, né? Então, no final do ano passado, no início destes, o Executivo mandou para o Legislativo um projeto de lei que foi aprovado, se tornou uma lei, sobre as VTAs, veículos de tração animal, redução gradativa, né, dessas VTAs, com cadastramento de quem utiliza esse transporte, né, enfim, e que tem todo um acompanhamento, vai ter todo um escalonamento, eu acho que está na fase de cadastramento, né, e de microchipagem dos animais, para saber, até para ter um destino desses animais, quando eles não forem mais utilizados nos veículos, né, eu estou usando termo, não é? Porque acabam sendo coisificados, exatamente, né? Uhum. Então, eu cuido para não usar um termo assim, enfim, porque para mim é uma exploração, né? Na verdade, para mim é exploração e maus tratos. Mas é uma questão que está aí posta, né? E as pessoas também, como a gente comentava, estão acostumadas a algumas coisas que bastante cultural, eles, exatamente, eles não conseguem mais enxergar o animal como um ser, apenas aquela coisa que carrega, né? Como se fosse um motor, enfim. Mas avançamos e em breve essa questão, em breve não, porque tem 5 anos, já passou um ano agora, eu acho, quase um ano. Uhum. Então, mais 4 anos para que isso seja implementado de vez abolida essa prática, né, na cidade de Rio Grande. E, então, a gente avançou. E um outro avanço que nós tivemos, quer dizer, avanço em questões de pensar sobre, né? Tá bem. Foi um projeto de lei de iniciativa do vereador Rafa Ceroni, né? Ele tem uma assessora bem voltada para a causa animal, a Natália Furtado, e eu e algumas outras protetoras procuramos, né, o Rafa e a Natália para que colocasse um projeto de lei proibindo a venda de cães e gatos na cidade. Muito bem. Então, o Rafa atendeu esse apelo, fez o projeto de lei, que infelizmente não foi adiante. Parou lá na CCJ por entenderem que seria legislar sobre a prática comercial. Nossa. Né? Tá, mas então o importante é o comércio e não a vida de das questões, não. Tá bem. Então, embora nas atribuições da Constituição Federal possa o município legislar sobre as questões locais do meio ambiente, né? Eles colocaram essa questão do comércio, né? Então, enfim, de proteção de quem faz a parte comercial no Código... Rafa, esqueci o nome do código, como é que é? Do comércio, consumidor. Isto, Código do Consumidor. Então, eles acharam que era prevalente essa questão do Código do Consumidor e não da vida dos animais. E, como a gente não conseguiu ir adiante, ficou o questionamento, ficou posto esse questionamento, foi parar em redes sociais, foi bem argumentado, as protetoras querendo muito que acabe esse comércio, né, de animais, principalmente porque eles ocorrem em fundo de quintal, né, em pessoas que têm várias fêmeas que são sacrificadas ali, tendo uma cria atrás da outra, e quando não servem mais, são descartadas, né? E que comércio também de vidas é uma coisa que, né, eu como vegana vejo de uma forma extremamente negativa. E só que a paralelo a essa questão que foi trazida aqui em Rio Grande, em Santos foi aprovada de uma outra forma
a proibição de venda, porque em Santos o vereador, que agora eu não me recordo o nome, infelizmente gostaria, porque é importante que a pessoa seja nomeada, né, pela sua atitude, né, proibiu a instalação dos canis e gatis na cidade. No momento que ele proíbe que não se possa mais ter gatis e canis com essa instalação, ele proíbe a procriação desses animais. Tá. Mas Entendeu? em Rio Grande é permitido? Em Rio Grande não tem uma legislação que seja... Não, o que tem seria pelo Código de Posturas, né? Em alguns locais não podem haver alguns tipos de comércio. E esse seria um deles, né? Tá, mas é isso pelo plano diretor mesmo. Pelo Código de Posturas, na verdade. Isso, Código de Posturas. Eu conversei com o fiscal e ele me disse que em alguns locais, realmente, essa atividade tem que ser licenciada, porque é uma atividade que... Só que as coisas são feitas, não é? Ninguém fica sabendo onde está, quem faz, porque não é explícito. Bota para vender numa rede social, enfim. Então, esse questionamento foi levantado, né? E eu estava lendo... E agora, esse é mais recente, esse de Santos faz alguns meses, mas agora em São Paulo também está havendo uma CPI, deixa eu ver aqui, CPI da venda de animais, cães e gatos e outros pets. Olha aí. E está levantando uma polêmica enorme dentro da Alesp, né? Da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, né? Tá. Que está sob ameaça, inclusive, a CPI, aqui eu vou até ver o que está escrito aqui, CPI em São Paulo vira trincheira da causa animal. Nossa. Então, deixa eu ver, o Estado de São Paulo, vamos ver aqui. Eles estão protegendo os deputados, porque eles fizeram essa CPI para ver os casos de maus tratos, principalmente nesses canis, né? E os criadores estão fazendo uma peregrinação. Como assim? Porque eles querem manter a atividade. Porque, na verdade, a CPI era para ver os maus tratos, só que eles acham que vai haver uma proibição, como houve em Santos. Tá, entendi. Né? Então, eles estão se mobilizando. A causa animal, por outro lado, também está se mobilizando. Deixa eu te trazer aqui, para colaborar, o vereador Benedito Furtado, do PSB de Santos, que é o autor desse projeto. Em agosto, né, foi lançado, foi votado na segunda-feira, 5 de agosto, e seguiu, então, pro legislativo para sanção ou veto do prefeito. Né? E não sei como está. Não, foi aprovado. Foi aprovado. Foi sancionado. Então, já tem até uma ação direta de inconstitucionalidade, parece que foi protocolada, mas até o momento não teve retorno. Então, lá em Santos não é mais permitido. Em seguida está aqui, no G1. Prefeito sanciona a lei que proíbe a venda de animais em Santos. Isto. Tá aí. É uma forma que ele encontrou de proibir a venda, né? Bem. Aqui em Rio Grande a questão foi justamente essa, proibida a comércio de cães e gatos, foi direto e ocasionou isso. Não deu. Né? Só que aqui em Rio Grande não existem muitos canis e gatis registrados, que se saiba. Eu até perguntei se tem alguma... Não existe. E não existe também em São Paulo, porque a questão que eles trazem lá de São Paulo, por exemplo... é que, vamos ver se eu acho os dados aqui, porque a matéria é bem longa, é que existem, né, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, eu vou tentar achar aqui, vamos ver aqui, existem apenas, vamos ver aqui, existe vamos ver, 100 criadores certificados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Aonde isso? Isso lá em São Paulo, tá? Só 100. Então, totalmente regularizado 100. Só que na junta comercial tem 1.900 estabelecimentos que dizem-se de vendas de cães e gatos, só que não registrados no CRMV. Então, desses 1.900, apenas 100. Apenas 100? Seriam. Entende? Então, por isso que está havendo essa polêmica lá, né? E os deputados envolvidos estão também visualizando como são as questões dos canis. Então, eles começaram a visitar. E os relatores, né, diz que já vão sair mudados dessa CPI. Como não?
E alguns deles estão pensando em realmente, que não era o objetivo da CPI, era só pela questão dos maus tratos, e realmente em vetar a venda, o comércio desses animais lá, por conta dessas visualizações. Mas aí que tá, né? Porque a CPI era só dos maus tratos. Sim, mas muito provavelmente eles entraram nesses lugares e viram que é maus tratos isso que está acontecendo. Que não é coerente com nenhum tipo de ética. Não. Né? Não tem nenhum tipo de humanidade em quem exerce aquilo ali. E é cultural, a gente sabe que é, né? A questão aqui não é colocar as pessoas como boas ou más, né? Não é como dizer quem faz isso é mal, quem não faz... Não, a gente sabe que é uma questão cultural, sabe que é algo que tem que ser trabalhado, né? Com as pessoas para que elas consigam compreender o que há de errado naquilo, mas ainda assim, enquanto se desconstrói essa cultura, os animais estão sim sofrendo maus tratos, estão sim morrendo, estão assim sendo coisificados, né? Então porque na verdade, né, o que se transforma o animal em grife. É uma grife, né? Então há épocas em que há determinada raça, né? Verdade. Determinada raça é moda. Aí todo mundo compra aquela determinada raça, né? Porque dá projeção social, dá tipo de status, né? Como se eles fossem realmente uma coisa. Porque ele é bonitinho, porque tem pelinho, porque, enfim, né? Isso aí está muito presente. E as pessoas não conseguem se desconstruir, né? Essa questão da raça, né? E não ver o animal ali atrás novamente, eles inviabilizam a questão do ser que está ali atrás, né? Eles transformam numa grife, como eu digo. É uma grife, agora é pitbull, agora já não é tanto mais pitbull, agora é aqueles... teve época que era o dachshund. Tem pug também, que não sei se é agora, mas tem muito isso. Tem muito, né? Então, essas questões têm que ser realmente desconstruídas e a gente percebe, quando eu vou fazer palestra com as crianças, né? Criança não tem essa visão, né, elitista, porque é uma visão elitista de que tu tem que ter um animal porque ele custou caro, então ele vai valer mais que... Enfim, né, essa visão elitista eles não têm. Eles querem um animal, eles gostam daquele animal, enfim, para eles não importa nada. E aí eles vão sendo doutrinados, né, a palavra da moda é a que... percebam determinada raça. Muitas crianças hoje em dia já não têm mais essa questão, já está se abrindo essa visão de que não é importante. Não é importante o jeito que tu és por fora, né? Essa não é a questão, né? A tua imagem que tu passa. E nessa CPI, inclusive, tem ameaça a deputados. A coisa é tão grave, envolve tanto dinheiro. 2 minutos, tá? Então tá, vamos lá. Que um dos deputados recebeu a seguinte ameaça: ou você abandona a CPI dos animais ou irá sofrer as consequências, deputado medíocre. Então, que isso, gente? Muito dinheiro envolvido. Vamos parar de comercializar. Vamos parar com essa. Vamos ter uma visão diferenciada em tudo isso. Já passou da hora. Né? Passou da hora. Passou da hora. 11h54, Kátia. A gente vai se encaminhando para o final. Não sei se queres fechar, reforçar alguma coisa. Tens mais alguma, né, em 1 minutinho e meio, algo para colocar para a gente fazer um encerramento? Fica muito à vontade. Não, só que voltaremos, com certeza, né, para abordar mais essas questões, né? E mês que vem, de uma forma ampla, essa questão que está acontecendo aqui no nosso país, né? Para a gente, novamente, prestar muita atenção no que a gente faz, no que a gente consome, no que a gente está fazendo com os outros seres. Bastante importante, né? Isso. Então, está bem. A gente se despede por aqui nessa quarta-feira, agradecendo muito a presença da Kátia né? Tem mais várias outras questões e pautas que a gente, obviamente, precisa falar e vai seguir falando aqui no quadro Direitos Animais. E não só, a gente traz também outras questões ao longo aí do mês no Paralelo 30. E vamos ver se para o mês que vem a gente consegue, daqui a pouco, fechar essa pauta e trazer essas outras pessoas aí que tu gostarias que estivessem aqui, para a gente fazer um fechamento do ano, né? E que ano foi este? Ano. Não é? Então, tá bem. Lembrando que esta edição do Paralelo 30 reprisa hoje, às 23 horas, no canal 15 da NET e também através do streaming no site da FURG,
www.furg.br. Eu e o Rafa voltamos amanhã, quinta-feira, com mais Paralelo 30 por aqui. Até lá.